Olá, bem-vindo ao canal Duras Letras, eu sou a Isadora e no vídeo de hoje vou falar com vocês sobre o livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Bem, esse foi um livro que eu tive um pouco de dificuldade no começo, senti que ele demorou um pouquinho assim a me conquistar, mas depois que pegou, a leitura engrenou bastante, eu acabei gostando muito, então resolvi fazer esse vídeo resenha comentando alguns pontos que me chamaram a atenção. Bem, só contextualizando, esse livro ele surge primeiro como uma palestra que a Virginia Woolf foi convidada para dar nas universidades de Newham e Girton em 1928 e que depois ela transforma num texto para ser publicado que sai em 29, ou seja, quase 100 anos. É um livro em que ela discute as relações entre as mulheres e a ficção, que era o tema da palestra para a qual ela foi convidada a falar. E ela escolhe um formato muito atípico, porque ao invés de simplesmente fazer um texto acadêmico falando o problema das mulheres com a ficção, ou como as mulheres escrevem, ou o que é a escrita feminina, ou qualquer coisa desse tipo, ela cria uma espécie de personagem, que é Mary Benton, e vai narrando as dificuldades dessa personagem na sua vida acadêmica, na sua tentativa de fazer uma pesquisa sobre isso. Essa personagem ocupa o lugar meio que de uma alter ego aqui da própria Virginia Woolf, porque é ela quem está tentando preparar essa palestra e se deparando com os desafios no caminho, e isso acaba criando assim um tom mais descontraído, mais leve por um lado, porque não fica uma coisa tão enrijecida e monótona como normalmente as palestras e os textos acadêmicos costumam ser. Ela vai dizer até que escolhe esse formato porque para ela é mais provável que a ficção contenha mais verdade do que o fato. Ou seja, que por meio desse formato ficcional ou semificcional, que ela pudesse transmitir algumas coisas de uma forma mais livre, e ao mesmo tempo mais verdadeira, do que indo simplesmente atrás de fato, para procurar ali fazer uma história, uma coisa mais científica, digamos assim, sobre a questão. E para ela, no fim das contas, a dificuldade na relação mulheres e ficção, ela vai dizer que tudo que poderia dizer seria dar a opinião sob um ponto de vista singelo, que uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio se quiser escrever ficção. E isso, como vocês verão, deixa sem solução o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Aqui eu estou lendo um trechinho que está logo no começo, nas primeiras páginas do primeiro capítulo. Esse é o mote do livro, a ideia de um teto todo seu, logicamente, é ao mesmo tempo uma condição material concreta e uma metáfora que tem a ver com espaço, liberdade, tempo, porque para estar dentro desse teto todo seu é preciso ter ali um limite, claro, uma chave para o pensamento próprio. Acho que é uma metáfora que engloba muitas facetas das dificuldades da escrita, não só para as mulheres, mas sobretudo nesse momento, já que é o tema que ela escolheu, e que dá nome ao livro. Então, a ideia de um teto todo seu tem a ver com todas essas possibilidades. Não se restringe a isso de, então é preciso um escritório. O escritório ocupa, nesse caso, um lugar simbólico também, ao mesmo tempo que indica as condições financeiras, as condições intelectuais que dependem de certas concretudes materiais para poder ser alcançadas. Bem, então o livro começa com esse desenrolar de uma história dessa Mary que quer fazer uma pesquisa e ela tá andando, caminhando num gramado e de repente chega o bedel da universidade do gramado e diz: não, você não pode pisar aqui. Nesse espaço são só os estudantes, os homens, você anda ali no cascalho. Ela, tudo bem, com licença. E ela vai até a biblioteca dessa universidade e quando ela chega na porta, um outro bedel diz: não, você não pode entrar. Aqui as mulheres só podem entrar acompanhadas por um estudante do sexo masculino ou com uma carta de recomendação de um professor, etc. E aí de novo ela é barrada. E várias coisinhas desse tipo vão acontecendo. Ela vai almoçar e aí ela almoça junto com vários homens e o almoço é esplêndido e tem trocas de ideias maravilhosas. As coisas assim são muito propícias a uma produção intelectual frutífera. E à noite, depois de
tentar continuar esses estudos, ela vai jantar no dormitório feminino. E lá é um jantar magro, é uma coisa assim que é o suficiente para elas não estarem passando fome, digamos assim, mas não é aquele ambiente que favorece a criação, a, a produção espiritual, digamos assim, do espírito nesse sentido, da razão, da arte, da intelecção. É uma coisa muito escassa, estreita, que também está sendo usada, logicamente, como metáfora dessa desigualdade no que favorece a criação. Então ela começa com isso, com essa personagem que está tentando ali entrar nesses lugares de produção de conhecimento e que tem pequenas barreiras, né, que o tempo todo vão aparecendo. Até engraçado que durante, não sei mais se é o almoço ou jantar, acho que é no almoço, ela vê pela janela um gato passando, e é um gato que dizem que é da Ilha de Man, né, Ilha de Man, que fica ali na região da Inglaterra. E que esse gato ele é muito estranho, porque ele é um gato sem rabo. E aí a narradora diz, né, que diferença que um rabo faz, né? Nossa, faz muita diferença. E no final, aqui no pós-fácil dessa edição que eu estou usando, que é a da Tordesilhas, pós-fácil da Noemi Jaffe, a Noemi vai dizer, olha, o gato sem rabo são as próprias mulheres, né? A mulher é esse gato sem rabo que parece estranho, porque a gente espera que esse gato tenha rabo. E aí, enfim, fica até um pouco óbvia depois de ela ter falado a piada, mas eu inicialmente não tinha captado, então gostei muito de ela ter apontado isso. Então essa Mary Betham continua sua pesquisa e ela pega pilhas de livros procurando saber sobre as mulheres e descobre que, de modo geral, as mulheres tinham sido descritas muito mais pelos homens do que por elas mesmas, e de uma forma geral muito pejorativa. Então, as mulheres, a inferioridade física, intelectual e moral das mulheres. As mulheres não são capazes de, as mulheres são piores que os homens em. E ela chega a essa conclusão, olha, eu não sei muito bem porquê, mas me parece que os homens estão com raiva das mulheres. Ela identifica esse afeto, assim, raiva, clamei. Né? E por que esses professores, esses homens escritores estariam com raiva? A hipótese dela é de que essa raiva tem a ver com um sentimento de superioridade que eles reivindicam em relação às mulheres. Ela vai dizer, as mulheres funcionaram por muito tempo como um espelho distorcido para os homens. Então, para que eles estivessem seguros da sua própria superioridade, era preciso inferiorizar as mulheres, porque aí o espelho continua a fazer essa projeção, mostrando os homens com o dobro do tamanho que tem. Então, mesmo o mais ínfimo dos homens seria melhor do que a maior das mulheres, porque ela funciona como esse espelho, ela opera com essa distorção, mostrando de uma forma engrandecida. Né? E quando as mulheres começam a tentar problematizar isso e deixam de ocupar a posição desse espelho, né, isso gera raiva, porque deixa os homens inseguros dessa posição que supostamente ocupariam de uma superioridade praticamente inata, né, de algo inconteste, que não é o caso, obviamente. Bem, então a narradora da Virginia Woolf vai reparar que tem uma incongruência, uma coisa muito estranha que acontece quando se compara a vida real que as mulheres podiam levar durante vários séculos, como eram ali trancadas e não tinham liberdade, não podiam trabalhar e ganhar seu dinheiro. Enfim, pelo menos a gente sabe em certos locais, em certos momentos, né, quando ela está falando sobretudo aqui da história da Inglaterra, a gente pode situar melhor aqui. Eu quero dizer isso não para relativizar o que ela está colocando, mas para situar mesmo, contextualizar. Enfim, e o estranhamento em relação a quê? As personagens, né? Porque as personagens do sexo feminino criadas pelos grandes poetas são personagens imensas. E ela vai dizer, eu vou ler aqui. As mulheres têm brilhado como um farol em todos os trabalhos de todos os poetas desde o princípio dos tempos. Clitemnestra, Antígona, Cleópatra, Lady Macbeth, Fedra, Créssida, Rosalinda, Desdémona, a Duquesa de Malfi, entre os dramaturgos. E entre os escritores de prosa, Milamã, Clarissa, Becky Sharp, Anna Karenina, Emma Bovary, Madame de Guermantes. Ela continua.
De fato, se a mulher não existisse, a não ser na ficção escrita por homens, era de se imaginar que ela fosse uma pessoa da maior importância. Muito variada, heróica e cruel, esplêndida e sórdida, infinitamente bela e horrenda ao extremo, tão grandiosa como um homem, para alguns, até mais grandiosa. Mas isso é a mulher na ficção. Na vida real, como o professor Trevelyan apontou, ela era trancada, espancada e jogada de um lado para o outro. Surge um ser, então, que é muito complexo e esquisito, ela vai dizer, que parece que é da maior importância quando se olha a ficção, mas que na vida real era um verme, né? Assim, ocupava um lugar de maior desprestígio. E isso cria um incômodo. Ela vai dizer, por que as mulheres estão ocupando esse lugar imenso enquanto personagens e na vida não tem esse mesmo reconhecimento, esse espaço, essa liberdade? O que estava acontecendo com as mulheres nessa época? Então ela vai dizer, ok, né, na ficção ela podia ter sido alçada a esse lugar, que é o lugar da musa, de certa forma, né, um lugar de uma divindade. Mas na vida real, o que ela estava fazendo era gerando e criando filhos por muitos anos e não tendo renda própria e lugar próprio e não escrevendo e dizendo a si mesma. Então, né, não tinha muito ali como ter espaço e reivindicar, né, o potencial criativo. Como é que as mulheres poderiam escrever quando estavam ali ocupadas em ter 10, 12 filhos e cuidar da casa e não tendo espaço, e, enfim, todos esses problemas que ela coloca inicialmente de ordem material. A Virginia Woolf chega a dizer, olha, a gente tem muito pouco registro sobre as mulheres antes do século XVIII, sobre o que elas estavam fazendo de fato, porque nesse momento, assim, quantas mulheres tinham filhos antes dos 21 anos, o que elas faziam das 8 da manhã até as 8 da noite, né? Evidentemente elas não tinham dinheiro. Ela vai dizer, a gente nem sabe muito bem o que estava acontecendo com elas, porque eram tão desimportantes em relação a essa vida real e prática, né? Nada disso fazia parte dos grandes feitos. Tudo isso que as mulheres se dedicavam, que é o trabalho reprodutivo da divisão sexual do trabalho, não é digno de nota. Então não era nem colocado assim como algo que devesse ser registrado, né? Colocar o que a fulana fez das 8 da manhã às 8 da noite. Lavou roupa, lavou louça, trocou a fralda dos filhos, deu banho nas crianças, fez comida, varreu a casa, sei lá, tanta coisa das tarefas domésticas, sobretudo. E se for uma pessoa rural, então ainda tem as tarefas do campo, enfim, né? Tudo isso é importante, mas nada disso é registrado como importante porque não tem uma importância histórica, tem uma importância prática, tem uma importância na dinâmica da vida doméstica e é o que, de certa forma, possibilita a vida intelectual e profissional dos parceiros, né? Dos maridos e das crianças que estão ali ao redor dessas mulheres. Mas nesse momento isso impossibilitava em grande medida que elas se tornassem criadoras. E aí a questão é, mas tinha uma aqui, outra ali, ok. Elas aparecem como exceções, são aquelas que com alguma dificuldade, com tudo contra, ainda assim conseguiram escrever aqui e ali. Mas não existe nesse momento uma massa de escritoras como havia uma massa de escritores homens. E por isso essa comparação é tão injusta quando se coloca, mas quais são os grandes escritores? Né? São pouquíssimas mulheres ali no caminho. Lógico, não tinha como elas estarem escrevendo. E a Virginia Woolf vai fazer uma parábola, não é bem uma parábola, né? Uma alegoria assim, curiosa, vai criar uma narrativa. Né? E se Shakespeare tivesse tido uma irmã tão talentosa quanto ele, o que teria acontecido? E aí ela narra a história dessa hipotética irmã de Shakespeare, que seria Judith Shakespeare, e que essa irmã poderia ter, né, um talento, uma vitalidade, uma força criativa tão grande quanto a do irmão, mas não teria tido acesso à educação. Quando chegasse numa certa idade, teria sido obrigada ali a se casar com alguém que não era da escolha dela. Se ela tentasse fugir para trabalhar, ela provavelmente teria ali uma punição do campo social em vista de uma falta de castidade, assim, tomando castidade num sentido mais amplo, porque ela não é obediente, porque ela
vive ali por conta própria, e isso era muito mal visto. E a conclusão é, o que aconteceria com ela é que ela iria se matar. Em algum momento ela iria suicidar. A Virginia Woolf escreve, né? Quem pode medir a fúria e a violência do coração de um poeta quando preso e emaranhado em um corpo de mulher? Ela dá a entender aqui, né, que a pior coisa que poderia acontecer nesse momento é alguém nascer com um coração de poeta num corpo de mulher, porque o único destino para isso seria a morte. E aí a Virginia Woolf vai traçar, então, buscar traçar o momento em que as mulheres começam a escrever como uma massa. Como é que isso se transformou? Quando é que as mulheres puderam começar a escrever? E ela vai mapear esse momento para o final do século XVIII. Ela diz que a intensa atividade intelectual que surgiu no fim do século XVIII entre as mulheres baseava-se no fato concreto de que elas podiam ganhar dinheiro com a escrita. O dinheiro legitimava o que era considerado frívolo se não fosse remunerado. Isso acontece porque, em dado momento, essas mulheres percebem, sobretudo as mulheres de classe média, ela vai dizer, não são as grandes aristocratas, embora essas escrevessem aqui e ali, também não constituía ainda uma coisa mais sistêmica, né? Mas as mulheres de classe média, que tinham ali certas restrições no campo do trabalho, mas menos do que as de nascimento nobre, elas já tinham que conquistar o seu próprio dinheiro, né? Isso para elas não era uma novidade nesse sentido. E uma coisa que podiam fazer para isso era investir em traduções, em revisões, e criar textos acabou se tornando uma forma de engordar o porquinho, digamos assim. E quando essas famílias de classe média percebem que a escrita dessas mulheres ou o trabalho intelectual dessas mulheres poderia aumentar a renda familiar, isso vai se tornando legítimo. É a partir desse momento, é a partir dessas mulheres, então, das de classe média e não das aristocratas, que as mulheres, enquanto uma massa, começam a escrever. Isso só no final do século XVIII. Então percebam, né, existe aí uma tradição que é recentíssima em comparação com a escrita masculina, que vem aí de milênios, já enquanto um conjunto, né, enquanto um número expressivo de autores produzindo. Então ela continua e vai dizer, ok, é só no século XIX que as mulheres começam a de fato encher as prateleiras. Quando você procura literatura escrita por mulheres até o século XVIII, início do XIX, é uma aqui, outra ali, mas uma massa masculina muito maior. E agora, a partir do XIX, a gente vê muitas produções de mulheres. Mas, curiosamente, né, num gênero mais específico, que é o romance. Ela vai dizer, mas por que não conseguia evitar a pergunta conforme passava os olhos por elas, pelas prateleiras? Eram com poucas exceções, todos romances. O pendão original era para poesia. Então ela vai dizer, por que as mulheres, quando começam a escrever de uma forma mais ampla, mais abrangente, voltam-se para esse gênero que é o romance? E mais à frente ela dá a resposta. É porque o romance é um gênero relativamente novo nesse contexto. Diferente da poesia e do drama, que já tinham tradições muito consolidadas, o romance ele não tem assim uma tradição tão forte. Então elas têm espaço, digamos assim, para criar ainda uma tradição própria. Porque isso também é um problema que ela vai apontar, né? Diferentemente dos homens, que além de terem as condições materiais, têm ainda uma tradição onde se ancorar, as mulheres não tinham uma tradição de escrita própria. E para Virginia Woolf, pelo menos, não era algo que fosse passar batido, né? Quando uma mulher escreve, ela vai dizer, ela se volta para sua mãe, ela não se volta para os grandes autores. Para eles, ela pode se voltar para ler por algum prazer, mas a escrita é diferente. Os parâmetros são outros. Para ela, a escrita masculina teria aí peculiaridades em vista de uma diferença de percepção de mundo, de formas de olhar, de formas de viver, de experiências possíveis. E aquilo que as mulheres até então podiam viver, podiam experimentar e podiam produzir, era diferente daquilo que os homens tiveram acesso. Até porque, se a gente for pensar, né, os homens durante muito tempo saíam de casa, iam para a guerra, construíam impérios, faziam tanta coisa, trabalhavam, tinham relações ali nos clubes, praticavam esportes, etc, etc.
enquanto as mulheres tinham que estar ali restritas a um ambiente doméstico e não podiam ali se dar ao luxo de ter experiências tão vastas, de conhecer o mundo, de viajar, de, enfim, experimentar e ter relações com outras pessoas para daí fazer as suas produções. E eu me lembro um tempo atrás eu vi uma crítica, era uma resenha muito breve na própria Amazon sobre o Orgulho e Preconceito, em que a pessoa escreveu assim: achei muito chato, porque são só uns jantares nas casas de uma pessoa e de outra. Enfim, assim, sem nem levar muito a sério essa resenha, é curioso, porque talvez durante algum tempo as possibilidades de vivência social para além da sua própria casa para essas mulheres fossem esses jantares nas casas de uns e outros. Então a Virginia Woolf até diz, né, a literatura escrita pelos homens nessa época tem grandes acontecimentos, as mulheres fazem grandes personagens, porque elas tiveram que se acostumar e aprender a identificar as sutilezas do jogo social, a entender ali o que uma pessoa estava sentindo, pensando, a fazer até o que hoje em dia a gente chamaria de trabalho emocional, porque era isso, né, a vida delas. Esse era o grande momento da socialização, sociabilidade, diferentemente do que poderia acontecer com os homens, que envolvia ali feitos heróicos e grandiosos, até então negado, né, a essa parcela outra da população. Não que eu veja muita graça também nesses grandes feitos heróicos, né, tudo isso muito fálico mesmo, que de um ponto de vista mais democrático, né, mais decolonial ou pós-colonial, também é cheio de problemas, mas só para apontar como que essa liberdade de ação no mundo, essa liberdade de agir e transformar, não era permitida a essa parcela, não era possível para essa parcela enquanto estavam ali gerando filhos e fazendo a população do mundo crescer, né? Crescer e sobreviver e se manter, e, enfim, basicamente possibilitando a vida e o trabalho da parcela masculina. Sem entrar muito em detalhes nisso, mas só para colocar isso entre parênteses também, porque não se trata de dizer as mulheres devem ir para a guerra, não, assim, não é sobre isso. Na verdade, de preferência não deveria haver guerra, mas, enfim, aí já é uma outra discussão que não vai ficar para hoje. Apesar disso, ela ainda vai dizer, disso eu quero dizer, né, de as mulheres estarem restritas a esse ambiente doméstico, estarem muito ligadas nas relações entre pessoas, mais do que aos eventos, a Virginia Woolf vai apontar aqui um fato curioso, que é de que na literatura demora muito a aparecerem mulheres que são amigas entre si, né? As mulheres aparecem durante séculos como rivais, como mãe e filha, como patroa e empregada, como pessoas em disputa, como amantes ali de um parceiro do sexo masculino. Enfim, vão aparecer sempre a partir de uma perspectiva, né, de um criador masculino. Demora muito para que duas mulheres fossem representadas como amigas. Então ela pega uma história que é a de Chloe e Olivia, do livro, como é que chama o livro? Love's Creation, da Mary Stopes, que ela vai usar um outro nome aqui pelo pseudônimo de Mary Carmichael, no livro A Aventura da Vida. E que pela primeira vez nesse livro, a Chloe gostava de Olivia, assim, e isso parece banal, mas durante muito tempo, quando se coloca as mulheres registradas sempre em relação ao olhar de um amante ou de alguém do outro sexo que não percebe, não vivencia muito esses momentos de amizade entre as mulheres, isso pode ficar tão apagado e esquecido que não aparece, que simplesmente fica desaparecido, né, aqui. Ela vai dizer, então, na página 119, todos os relacionamentos entre mulheres, pensei, repassando rapidamente a esplêndida galeria de mulheres ficcionais, são muito simples. Muita coisa foi deixada de fora sem ser abordada, e tentei me lembrar de algum caso no decorrer das minhas leituras em que duas mulheres tivessem sido representadas como amigas. Há uma tentativa em Diana of the Crossways,
Elas são confidentes, claro, em Racine e nas tragédias gregas. Aqui e ali, elas são mães e filhas, mas quase sem exceção, elas são mostradas dentro de sua relação com os homens. Então, assim, é curioso, porque, de fato, não só elas foram grandes personagens, mas não tiveram esse prestígio todo, sendo escritas por homens, mas foram grandes personagens colocadas sempre em relação com a sua vivência, digamos, com homens, né, e não com outras mulheres. Isso, a gente hoje em dia tem até essa expressão, não é uma expressão, né, um teste do cinema, que talvez já tenham ouvido falar, chama teste de Bechdel, porque Bechdel foi a pesquisadora que cunhou que começou a observar isso. E esse teste consiste em saber se dentro de um filme, de uma cena, de um diálogo específico, as mulheres conversam entre si sobre algo que não seja um homem. E muitos filmes não passam nesse teste. Pelo que a Virginia Woolf está falando, talvez muitos livros também não, né? Talvez não passassem nisso. E as mulheres, ok, elas conversam entre si, mas é sobre Romeu, é sobre Agamenon, é sobre Paris, é sobre, enfim, né, os homens que estão ali em disputa ou em questão. Elas não estão ali discutindo, não sei, qual a vertente estética, poética que consideram mais bonita ou qualquer coisa desse tipo. Ou sobre ciência, ou sobre tanta coisa. No fim das contas, essas mulheres da ficção escrita pelos homens desse período, elas parecem estar sempre pensando nos homens, parecem ser construídas só a partir dessa perspectiva, não tem laços entre elas. E isso também é um isolamento, né? Isso, além de incompatível com uma realidade e de favorecer, digamos, um estereótipo, que é de que as mulheres não são amigas entre si, não é real, simplesmente não é real. A gente tem aqui um estreitamento não só da experiência nesse sentido da ação, mas um estreitamento de representação nos próprios laços, ou seja, está tudo errado. Para finalizar, ela vai fazer uma pequena discussão sobre como deveria, então, o autor se portar a essa altura, porque a escrita masculina, segundo ela, a essa escrita faltaria um poder sugestivo que estaria mais próximo de uma escrita feminina. O que acontece quando as mulheres começam a escrever, os homens, para reafirmar a sua masculinidade, teriam passado a fazer livros mais viris, digamos, algo dessa ordem. Então vai dizer, olha, isso é um problema. Vai dizer, quem escreve pensando no próprio sexo, né, acaba tendo isso como um assassinato da sua obra. Vai dizer, isso é fatal para a criação literária, pensar no próprio sexo dessa maneira. Eu acho que a gente pode fazer ressalvas em relação a isso, mas é um ponto interessante se pensar que para essa entrada das mulheres no campo ficcional há uma contrapartida, uma resposta, que é uma tentativa de masculinização de certas obras. Claro, com exceções, ela mesma vai citar, um Proust não faz isso, mas o Kipling faz. E da mesma forma, ela vai dizer, né, uma Jane Eyre, né, da Charlotte Brontë, tem defeitos ali que são ligados à tentativa de solucionar problemas de sexo, de gênero, na obra literária. Né? Para ela, ok, é fatal para qualquer um que escreva pensar no próprio sexo. Ela diz, é fatal ser um homem ou uma mulher, pura e simplesmente. É preciso ser feminino masculino ou másculo feminino. Aqui tem algumas coisas que me incomodam um pouco na forma como ela propõe, né? Isso de a mente ter um pouco do masculino e do feminino, ser uma mente masculina com um pouquinho do outro lado, ser uma mente feminina com um pouquinho de masculino. Isso para mim soa meio místico, sei lá, meio esquisito assim, mas é menos mal do que reafirmar a pureza dos sexos de qualquer maneira. Enfim, né, gente, 1928, vamos dar um desconto também para ela. Então, ela conclui levando para essas reflexões e dizendo, ok, as mulheres agora podem escrever,
né, muitos desses problemas que foram colocados, né, da falta de meios educacionais, da falta de independência financeira, da especificidade da criação dos filhos pelas mulheres, da ausência ali de tempo, de espaço, de liberdade, etc. Muito disso já foi, né, enfim, solucionado, digamos, entre aspas também, porque é onde foi solucionado, não é no mundo inteiro de uma vez, mas vem se transformando. Mas há muito pouco tempo, ela vai dizer. Então, na Inglaterra, tinha pouco mais de 10 anos que as mulheres poderiam votar e ter o seu próprio dinheiro. E aqui ela até diz que, de um ponto de vista prático, poder ter o seu próprio dinheiro foi muito mais importante do que poder votar. E é algo pouco comum de se ouvir, mas que ressoou. Porque, ok, né, o poder do voto certamente é o poder aí de transformar a política pelo meio representativo, mas ter dinheiro no dia a dia e na prática é o que possibilita toda sorte de liberdade para fazer o que se quer sem depender de alguém. E aí a Virginia Woolf retoma esse final do livro de novo com essa conclusão sobre a necessidade da liberdade pela via material, dizendo, né, é isso. A liberdade intelectual depende de coisas materiais. A poesia depende da liberdade intelectual. E as mulheres sempre foram pobres, não só por 200 anos, mas desde o começo dos tempos. As mulheres gozam de menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses. As mulheres, portanto, não tiveram a mais remota chance de escrever poesia. É por isso que dei tanta ênfase ao dinheiro e ao espaço próprio. No entanto, graças à labuta das mulheres obscuras do passado, obscuras porque a gente quase não sabe sobre elas, de quem eu gostaria de saber mais, graças, curiosamente, a duas guerras, a da Crimeia e depois a Primeira Guerra Mundial, que abriu as portas para a mulher comum cerca de 60 anos mais tarde, esses males estão prestes a ser corrigidos. Não fosse assim, vocês não estariam aqui para esta noite, não estariam aqui esta noite. E sua chance de ganhar 500 libras por ano, por mais precária que ainda seja, seria extremamente minúscula. Esse também é um ponto assim, muito curioso, quando ela diz, né, que em grande parte a liberdade financeira e por consequência intelectual das mulheres vem de grandes guerras, né? Aqui da Primeira Guerra Mundial, os homens vão para a guerra e muitas mulheres passam a ocupar postos de trabalho até então ocupados pelos homens. E isso é uma transformação que quando os homens voltam da guerra não é revista, né? Não é, ok, vocês voltaram, então agora mulheres de volta a casa, não. Ou seja, por mais que hoje em dia praticamente todo mundo diga que é contra a guerra e etc., pelo menos assim no mundo democrático ocidental a gente diz ser anti-guerra, né? Foi por causa de uma guerra que as mulheres tiveram no primeiro momento a possibilidade de sair de casa e trabalhar. Ou seja, né, uma transformação importante que veio de um evento muito ruim. A Woolf então finaliza com uma mensagem de otimismo e esperança, dizendo, né, que acredito que se vivermos por mais um século, estou falando da vida comum, que é a vida real, e não das vidinhas isoladas que levamos como indivíduos, e se tivermos 500 libras por ano e um espaço próprio, se cultivarmos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, se fugirmos um pouco das salas de visitas e enxergarmos o ser humano não apenas em relação aos outros, mas em relação à realidade, ao céu, às árvores ou a qualquer coisa que possa existir em si mesma, se olharmos além do fantasma de Milton, porque nenhum ser humano deveria bloquear a nossa visão, se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há em quem se apoiar e de que seguimos sozinhas e nossa relação é com o mundo da realidade e não só com o mundo de homens e mulheres, então a oportunidade surgirá e a poeta morta, que era irmã de Shakespeare, encarnará no corpo que tantas vezes ela sacrificou. Extraindo da vida das desconhecidas que foram suas antepassadas, como seu irmão fez antes dela, ela nascerá. Quanto a essa vinda, sem essa preparação, sem esse esforço de nossa parte, sem a certeza de que quando ela renascer poderá viver e escrever sua poesia, isso não podemos esperar, porque seria impossível. Mas insisto que ela virá se trabalharmos por ela, e que esse trabalho, seja na pobreza, seja na obscuridade,
vale a pena. Bem, finalizando então esse vídeo, eu gostei bastante do livro da Woolf. Eu li ele um pouco assim, como eu disse, com um pouco de dificuldade inicialmente, ele demorou um pouco a me pegar, mas depois engrenou e eu achei ele maravilhoso. Fiquei com bastante vontade de ler a sequência, que é o Profissões para Mulheres, quem sabe mais pra frente, né, eu não consiga ler. Essa edição da Tordesilhas ainda tem alguns fragmentos dos diários da Virginia Woolf no final, que eu não vou comentar aqui, porque acabam sendo trechos mais isolados, né? Que ela até comenta algumas coisas sobre a criação da palestra, do livro e tudo mais, mas que não vem tanto ao caso trazer nessa resenha. Mas de toda forma, acho que vale a pena dar uma conferida se vocês pegarem esse livro com essa edição. A tradução foi da Bia Nunes de Souza e eu gostei bastante, então fica essa recomendação de leitura para quem ainda não conhece. Acho que esclarece muitos pontos importantes e nos dá argumentos e uma visão assim mais ampla do problema, porque é que as mulheres não têm ali não tinham pelo menos, a gente ainda está construindo uma tradição literária tão grande quanto a masculina, porque é que isso custou tanto a se desenvolver e quais foram as precursoras, como é que esse caminho foi aberto, quais eram os desafios, não só materiais, mas simbólicos e sociais que estavam envolvidos nesse processo. E a leitura é muito gostosa, muito fluida. A Virginia Woolf usa bastante ironia aqui, ela diz, mulheres, mas isso tudo já mudou, então qual que é a desculpa de vocês agora para não terem feito ainda a grande literatura? Ela diz, vocês já tiveram 10 anos para fazer isso. Os homens tiveram aí milênios, mas vocês já tiveram 10 anos, então por que ainda não produziram as grandes obras do sexo feminino? Então ela faz muito isso, usa muitos recursos narrativos, recursos visuais, traz fragmentos de obras, de poemas, ela não é condescendente, ela não é, digamos assim, ingênua, eu não diria que ela está ocupando esse tipo de posição, mas faz uma crítica muito aprofundada, sem deixar de ser simples, extensiva, sem ficar indo aos fatos, né? Como ela disse aqui, a história é ficcional, mas nessa história ficcional ela consegue trazer muita verdade. Para mim, pelo menos, foi uma leitura que valeu demais. Então, fica aí a recomendação para quem se interessou pelo tema a partir desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!